Muito bem, Mateus 8, vamos à palavra. Mateus 8, eu estou muito animado esses dias também, porque há no nosso coração uma expectativa muito grande para esse feriado de carnaval. Aí, agora sim, eu estou vendo esses rostos lindos aqui, essa igreja linda. Obrigado, amém? Graças a Deus. Pode estender tudo aí, porque o povo está bonito demais aqui, eu acho mais fácil assim, amém? Muito bem, aqui nós estamos, aqui gente, é tipo assim, é um avião, então nós estamos aprendendo a pilotar ainda, amém? É verdade, louvado seja Deus. Estamos no final, em breve nós já vamos avançar ainda mais nessa obra. Lembrei que eu ia falar, eu estou muito animado porque no feriado do carnaval, nós vamos ter a nossa conferência anual, a Light Conference, amém? Se você não fez sua inscrição ainda, corre, talvez hoje seja o último dia mesmo do segundo lote, faz sua inscrição, não fique em casa nesses dias, não fique dando bobeira, porque aqui vai ser um lugar da glória de Deus ser derramada. O que Deus vai fazer aqui dentro, vai fluir muito forte dentro de você. E o que flui dentro de nós, você sabe, o Senhor Jesus disse, olha, do seu interior fluirão rios de água viva, você vai fluir no Espírito aqui, Deus vai fazer algo novo, algo poderoso na sua vida, mas você precisa estar aqui, porque só recebe o presente quem está presente, amém? Então assim, não é só um convite, mas é desafiando você mesmo a fazer sua inscrição para esse período de carnaval, sábado a partir das 17 horas, domingo às 18 e segunda às 18. Então a conferência não ocorre nos períodos da manhã e nem da tarde, a conferência é exclusiva para o final da tarde à noite, tá? Então essa é a primeira coisa que você precisa saber, mesmo se você for trabalhar um desses dias ou dois, vale a pena, você pode estar conosco, amém? Outra coisa, nós temos em paralelo à conferência, a Light Kids Conference, também acontecendo, tá? Inclusive com o mesmo tema, coisas maiores, o sobrenatural mora em mim, amém? Você está aí? Está aí? Fala assim, o sobrenatural mora em mim, e ele mora também nas nossas crianças, e nós vamos ter um feriado maravilhoso também, com a conferência em paralelo acontecendo aqui das crianças. As vagas das crianças são mais limitadas, porque a gente quer dar o melhor conforto, então faça a inscrição rápido, para você não ficar de fora desses dias, tá bom? Amém? Muito bem, Mateus capítulo 8, vamos à palavra. Entrando Jesus, não falei o versículo, né? Desculpa gente, versículo 5, amém? Acompanhem comigo. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, num terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando, e eu digo a um soldado vai, e ele vai, eu digo a outro vem, e ele vem, eu digo ao meu servo faça isso, e ele faz. Versículo 10, ao ouvir isso, Jesus, o que está escrito aí? Jesus admirou-se. Vamos ler o versículo 10 juntos, vamos lá? Vamos ler todos juntos bem forte? Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Agora nós vamos falar 3 vezes essa parte que fala o sentimento, a percepção, a sensibilidade do Senhor Jesus, tá bom? Vamos ler juntos? Diz assim, Jesus admirou-se, 3 vezes, vamos lá, Jesus admirou-se, mais uma, Jesus admirou-se. Eu quero falar nessa manhã sobre uma fé admirável. Uma fé que eu e você podemos ter, que até Jesus admira. Se as pessoas já admiram sua fé, talvez o próximo passo é Jesus admirar sua fé. Sabe, a Bíblia diz que Jesus admirou a fé desse homem. E é engraçado que nas escrituras, Jesus não admira assim a fé de tantas pessoas, ainda que ele responda à fé. Mas é interessante porque na Bíblia, Jesus, assim, que a Bíblia é clara nisso, Jesus ele admira duas pessoas nesse sentido. Primeiro é o centurião, porque a própria escritura está dizendo, Jesus admirou-se.
Jesus ficou admirado. Essa palavra admirado, ela é impactado. Ele ficou assim emocionado. Ele ficou assim impactado com aquela atitude. E teve uma outra pessoa que impactou Jesus também, que ele admirou, que foi aquela mulher Sírio-Fenícia. Que Jesus, ele estava, isso está em Lucas 7, Jesus, ele estava andando ali com os seus discípulos, e veio uma mulher Sírio-Fenícia, que não era de Israel, e começou a falar: Jesus, eu preciso de ajuda para minha filha, eu preciso que o Senhor cure ela, eu preciso que o Senhor faça algo por nós, eu preciso que o Senhor liberte ela, e ela está atrás de Jesus, e sabe o que aconteceu com Jesus? Nada, ele não deu moral nenhuma. E aí, ela começou a gritar mais ainda, gritar. Aí os discípulos falaram: Jesus, manda essa mulher ficar quieta, que ela está gritando demais, ela está começando a incomodar, as pessoas estão olhando para nós. E aí Jesus virou para ela e falou assim: olha, eu vim para os meus filhos aqui em Israel, eu vim para as ovelhas perdidas aqui dentro, e não para os de fora. Jesus dá uma espécie de uma palavra que aparentemente rejeita aquela mulher. Mas aquela mulher continua insistindo. Ela tem uma fé tão insistente, tão convicta de que Jesus era Deus e de que Ele poderia fazer. E ela não era uma israelita. E é engraçado que os dois elogios que Jesus deu sobre a fé admirável, um é para o centurião, outro é para essa mulher. Que lá na frente é óbvio que essa história termina muito bem, e Jesus atende o seu pedido e cura. Porque essa mulher se humilha. A Bíblia diz que quando Jesus deu o primeiro não para ela, ela adorou Jesus. Ela prostrou e adorou Jesus. Quando eventualmente você recebe um não de Deus, você continua adorando? Aquela mulher, ela recebe um não de Jesus e ela começa a adorar Jesus. E depois ela recebe um outro não de Jesus, e ela vira e fala assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que sobram da mesa dos seus senhores. Me dê ao menos uma migalha, que minha filha será curada. E a Bíblia diz que Jesus admirou a fé dessa mulher. Curiosamente, nenhum judeu nessa história. Mas vamos voltar à história. Aqui, Jesus está admirando. Diga comigo: admirou-os. É uma fé que agradou Jesus. Talvez você já tenha um nível de fé que agrada a Jesus, mas o desafio para nós nessa manhã é: será que a nossa fé só agrada a Jesus ou ela pode ser admirada? É um nível acima. É algo que encantou o coração de Jesus. E o que será que fez essa fé do centurião marcar o coração de Jesus? O que será que mexeu com Jesus? Quais são as características que nós podemos ver nessa história incrível aqui, que deixou Jesus perplexo, que deixou Jesus mexido, que mexeu com o coração do Jesus homem e do Jesus Deus? É o que aconteceu aqui. Eu não sei você, mas eu quero ter uma fé como essa. Eu quero poder, nem que seja daqui 1 ano, daqui 10 anos, nem que seja isso se não for hoje, mas eu quero chegar a um tempo onde a minha fé se torna admirável, não só pelas pessoas, mas pelo próprio Deus. Imagina só Jesus se inclinando e dizendo: sua fé me admira, sua fé me deixa impactado. Sabe? E sabe qual é o grande ponto? É que quando nós temos uma fé admirável, ela produz milagres em Jesus. É claro que é Jesus que faz, mas ela certamente vai estimular aquilo que Jesus já quer fazer na sua essência sobre nós, amém? Eu quero ter uma fé dessa, amém? Quantos querem ter uma fé? Primeiro, quantos querem ter uma fé que agrada a Deus? Agora, quantos querem ter uma fé admirável? Então eu posso pregar para você. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que ele diz assim: o meu servo está mal. Algumas versões dizem: ele está quase morto. Outras versões dizem: ele está paralítico, passando muito mal. Ele estava numa situação, gente, horrível. Agora, preste atenção: não era a mãe, não era o pai e não era o filho. Essa história tem algo mais. Porque é razoavelmente normal uma mãe chegar aos pés de Jesus para clamar pelo seu filho. É razoavelmente normal alguém, como já aconteceu comigo, clamar aos pés de Jesus pelos seus pais. Mas aqui, ele não está clamando pelos pais, ele não está clamando por um filho, ele está clamando por um empregado. Ele está pedindo a Deus por um servo. E um servo naquela época, gente, não era como um empregado CLT hoje. Um servo naquela época era um degrau a mais que um escravo. Era quase um escravo. Infelizmente, na época, o servo, ele era alguém assim, com muito carinho, mas eu quero dizer a verdade, ele era meio descartável.
ele era como um número. E esse centurião, ele era um homem que liderava uma centúria, por isso que chama centurião. Pastor, o que é uma centúria? Uma centúria significa que ele liderava mais ou menos 100 oficiais, 100 pelotões, 100 equipes militares. Ele não coordenava 10 soldados, ele coordenava cerca de 500 soldados, 600 soldados. Se fosse na nossa polícia militar, ele era no mínimo um coronel. Se fosse no exército, ele era um general. Sabe, esse cara não era, nesse sentido, alguém assim, né? Não, ele tinha muito sujeito a ele tinha servos, ele pertencia a uma classe social alta. Mas esse homem, ele olha para Jesus por causa do seu servo. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, de uma fé admirável, de uma fé que Jesus admira, de uma fé que Jesus vai falar assim, uau, é quando nós temos fé para os outros. Eu já tinha dado um spoiler aqui um dia desses, numa das minhas pregações ou numa ministração, mas sabe, a sua fé pode ser a fé para alguém que não a tem. E eu não estou falando da salvação, porque a salvação, cada um tem que ter a sua própria fé. Mas esse servo nem sabia que o centurião estava diante de Jesus, o médico dos médicos, aquele que poderia curar. Talvez esse centurião, como ele tinha muito dinheiro, já tinha investido dinheiro em médicos, já tinha investido dinheiro em tratamentos, e nada tinha acontecido, mas agora ele recorre à pessoa certa, ele recorre ao médico dos médicos, e ele sabia que ele poderia curá-lo. O seu servo está lá, olha, mais uns dias eu vou partir. Olha, graças a Deus pelo centurião, que é o meu chefe, meu patrão, que cuidou muito bem de mim. Eu nem merecia tanto, eu sou um servo, mas ele cuidou de mim como um filho. Mas, enquanto ele estava se achando já preso ao seu problema, o centurião estava em busca da solução para ele através da sua fé. Meu irmão, a nossa fé precisa transcender a nós mesmos. A nossa fé precisa ser usada para curar outras pessoas, para abraçar outras pessoas, para amar outras pessoas, para orientar outras pessoas, para ministrar paz do Espírito nas outras pessoas, porque a sua fé pode curar outro. E está aqui. A sua fé pode mudar a situação financeira de uma família. A sua fé pode tirar rejeição de um lar, de uma casa, de um coração. Sabe, ele está lá, e é interessante porque, eu até falei aqui aquele dia, você lembra da história dos 4 amigos do paralítico? Olha que engraçado, lá em, se não me engano, Marcos 2, tem a história dos 4 amigos que levaram o paralítico até Jesus naquela casa. Quantos lembram? Eu já preguei sobre isso aqui. Eles chegam naquela casa, eles sobem, eles tentam entrar, não conseguem, a casa estava cheia, Jesus pregando lá no meio, e agora eles sobem por uma escadinha, por um lugar lá, e chegam no telhado. E a Bíblia diz que eles abrem um buraco no telhado, e eles pegam numa corda a maca do paralítico, e descem o paralítico aonde Jesus estava, lá no meio da casa. E a Bíblia é tão interessante que a Bíblia diz assim, que Jesus olhou para eles, diga comigo, eles, não era o paralítico. Jesus olhou para os amigos do paralítico, e a Bíblia diz, vendo a fé, Jesus olhou para eles, vendo a fé que eles tinham, então curou o paralítico. Sabe o que acontece? Quando Jesus vê a sua fé pelos outros, Jesus age na vida dos outros pela sua fé. E esse é o nosso chamado para esses dias. Num mundo cético, num mundo crítico, num mundo filosófico, num mundo passivo, num mundo de juízes, nós somos chamados por Deus para sermos aqueles ministradores de uma fé que cura, de uma fé que liberta, de uma fé que orienta, de uma fé que abraça, de uma fé que ministra paz. Sabe, a fé que Deus te deu precisa ser utilizada para outros também. Por isso que eu percebo nesse texto que a fé que encantou Jesus era porque não era para ele, era para o outro. E não tem problema você ter fé para si mesmo, mas isso é normal. O anormal, o sobrenatural, o maior, está na fé que você apresenta pelo outro, pelo seu próximo, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho também, mas pelo seu servo, pelo seu patrão, pelo seu vizinho.
Sabe, essa fé causa emoção e admiração no Jesus, sabe, ele inclina o seu coração por alguém necessitado, e quando às vezes nós usamos essa fé para nós mesmos, esse centurião, uma autoridade, um homem que poderia não se importar, mas ele se importa, por quê? Porque para Jesus é importante quando a nossa fé se preocupa com a dor do outro, ele preocupa com a dor do outro. Olha, eu tenho a minha fé, eu estou vendo Jesus passar, eu mesmo sendo romano, eu estou crendo nesse Jesus que eu estou percebendo. Depois você vai ver ao longo da história, mas em Lucas 7 conta que esse centurião tinha um coração muito bom, ele tinha construído com seus próprios recursos, porque ele era, talvez nos dias de hoje, ou ele era um classe média alta, consolidado, ou ele era um classe alta mesmo, porque era um homem assim, muito próspero, e no Evangelho de Lucas capítulo 7, diz que ele construiu uma sinagoga. Provavelmente esse centurião já estava tendo alguma experiência com Jesus, ele já tinha simpatia, ou ele já tinha experiência com Jesus, ele estava ou conectadaço com Jesus, ou quase conectado. Sabe, esse é o centurião. Agora o que eu quero dizer, ele olha para ele fala, olha, eu tenho a minha fé, mas ela precisa ser passada, ela precisa ir além de mim, ela precisa ser experimentada por alguém, e se meu servo é necessitado, eu vou agir com a minha fé por ele. Você tem áreas na sua vida que a sua fé tem sido aperfeiçoada por Jesus, sim ou não? Tem áreas na sua vida que a sua fé tem dado fruto, amém? Então, use a sua fé para levar Jesus a outros, para levar cura a outros, para levar o que Deus tem te dado a outros. Use a sua fé para que as pessoas sintam-se mais amadas por Deus, para que as pessoas talvez que estão necessitadas sejam libertas. A fé que o centurião tinha em Jesus, gente, o fez movimentar a outro, e isso mexeu com Jesus. Quando o amor e a fé se unem, ninguém segura o milagre. É um parêntese, dentro desse primeiro ponto. Sabe por quê? Aqui tem um segredo, um detalhe. Muitas pessoas têm fé em Jesus, mas falta amor pelo outro. E o grande conto, a grande história, a grande verdade que está nessa história, é que ele amava o centurião e tinha fé em Jesus. Não adianta só fé em Jesus sem amar as pessoas, porque a sua fé será limitada. Muita fé em Jesus, pouco amor pelo outro, para quê? Agora, muita fé em Jesus e muito amor pelo outro, quando a fé e o amor se unem, um milagre acontece. Olha nessa história, e a Bíblia está dizendo isso, Gálatas 5, versículo 6, olha esse texto, eu gosto muito. Gálatas 5, versículo 6, o apóstolo Paulo está ministrando, porque Gálatas é o livro que o apóstolo Paulo bate na onde? Nos religiosos. Gálatas é o livro da graça. Gálatas é a carta de Paulo falando sobre a graça de Deus, porque tinha um povo que era muito religioso. Eles queriam ter fé em Jesus, mas do jeito deles. E Paulo está falando sobre a graça e o amor, Gálatas é isso. Mas olha que interessante, no versículo 6, ele está dizendo assim, olha, em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito. Ele está falando, não é o seu estereótipo, não é o seu selo religioso. Em Cristo Jesus, a fé que atua pelo amor, que tem poder. Está aí ou não? Sim ou não? Mas sim a fé que atua pelo... Sabe, o que ele está dizendo é o seguinte, a fé sem amor, meu irmão, é inoperante. A fé sem amor é limitada. A fé sem amar o outro, ela é usada só para você. E Jesus admira de uma fé como a desse centurião, que amou o seu servo e exerceu a sua fé. Eu quero dizer com muito carinho, ame alguém e leve a fé que Jesus te deu até ele. Ame alguém, una o seu amor pela pessoa com a fé de Jesus Cristo, e você vai ver um milagre acontecer na vida dele. Você vai ver um milagre acontecer na vida do seu vizinho. Você vai ver um milagre acontecer na vida do seu próximo. Você vai ver um milagre acontecer na vida do seu patrão, do seu servo, do seu estagiário, do seu assistente, do seu gerente, do seu diretor. Você vai ver um milagre. Enche o seu coração de amor e enche a sua fé no Senhor Jesus. Olhos em Jesus e o coração no outro. Por isso que os 2 maiores mandamentos é ame ao Senhor acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Esse centurião
amou o próximo e teve fé em Jesus. E por isso, um milagre aconteceu. Amém? Primeiro, diga comigo assim, uma fé para os outros. Como é uma fé admirável? Primeiro, ela é para os outros. Segundo, eu vejo aqui que esse centurião, ele também teve uma fé que tinha disposição para correr certos riscos. A fé que agrada a Jesus, a fé que admira, que Jesus admira, a fé que é admirável para Jesus, é uma fé que tem certa disposição de não se preocupar tanto com a sua reputação, como com o amor, com a fé e com a convicção que Jesus pode. Muitas pessoas estão perdendo os milagres por causa da preocupação extrema com a sua própria reputação, com o que os outros vão pensar de mim, com a sua biografia e outras coisas mais. Mas esse homem não era um simples cidadão romano. Com muito carinho, gente, me entenda, nós temos que entrar na história para a gente conseguir entender a força do que está sendo revelado. Esse homem, gente, ele era amigo do imperador. Naquela época não tinha concurso público em Roma, não. O imperador olhava um dos oficiais e falava, aquele cara é bom, ele é político, ele está na minha, ele submete as minhas ordens, eu vou colocar ele lá em Israel. Por quê? Preste atenção, Israel era uma colônia, Israel estava dominada pelo Império Romano, quem mandava em Israel era Roma. Então, o centurião era talvez dos 100 maiores generais. Talvez ele não era o maior, mas ele era um cara grande. E naquela época, se hoje, graças a Deus, né, nos países decentes os militares são respeitados, mas naquela época era extremamente. Porque os militares tinham outros poderes, não só militares, como políticos, como exercício de juizado e outras coisas. Então, o centurião, ele é um cara importante, ele é um cara influente, ele é um cara rico, ele é um cara próspero, ele é um cara assim que no contexto humano da sociedade, era alguém que poderia se preocupar demais com a sua reputação. Agora eu vou te explicar o porquê. Ele estava ali num papel ajuizador e opressor de certa forma. Então imagina só o imperador lá em Roma. Porque, gente, imperador naquela época também não era igual os reis de hoje em dia, não. Hoje em dia, os reis só tem, nos países democráticos, assim, os reis só tem papel artístico, gente. Rainha Elizabeth, docinha, faz nada para ninguém, sopra uma peninha, todo mundo gosta. Sim ou não? Quem não gostava da Rainha Elizabeth? Eu chorei o dia que ela morreu. Nunca vi aquela moça. Aquela mocinha, você sabe que ela chegou no céu, você sabe a história, né? Ela chegou no céu, aí ela encontrou Jesus, né? Ela era convertida, tá? Mas é verdade. Mas ela encontrou Jesus lá no céu, e ela falou assim, oi Jesus, quanto tempo que eu não te via desde que a gente era pequeno. Não, são parênteses. Mas gente, hoje os reis são docinhos, são bonitinhos, mas naquela época não era assim não. Imperador era temido, o povo tinha medo. Agora imagina só para você entrar na história comigo, imagina só o centurião sendo descoberto pelo imperador como um cara que estava conversando com um judeu, dando moral para ele, e além disso, era um judeu que estava sob fiscalização dos romanos, porque Jesus, aonde ele passava, incomodava, multidões iam para lá, então os romanos já estavam de olho em Jesus, tanto que eles ajudaram efetivamente na sua crucificação. Os soldados que estavam crucificando Jesus não eram soldados israelitas, eram soldados romanos. Todo mundo está comigo aí? Estou falando certo assim? Tá razoável? Nós estamos dentro da história para entender a verdadeira história. Então assim, olha só, o centurião, ele era um cara que em tese poderia pensar, ou pensaria, do tipo algo do tipo, eu não posso me misturar. Mas não, ele apesar do cargo importante de comandar um exército, apesar de tudo isso, esse homem se aproximou de Jesus. Esse homem correu o risco de ser criticado pelos amigos. Pode me dar mais um pouquinho de retorno, acho que deu algum... Ah, deu mesmo? Tá bom, obrigado, vai resolver. Sumiu minha voz.
Está na bênção, está na bênção. A gente já sabe quem é culpado disso. Culpada é ela, mas vai dar certo. Obrigado. Esse homem, ele corria um risco de ser criticado pelos amigos. Ele corria um risco de perder o seu emprego. Ele corria um risco de perder sua função. Agora sabe o que acontece? Ele dizia firmemente em seu coração, e é o que nós precisamos aprender aqui. Ele dizia firmemente no meu coração: não importa tanto o meu cargo quanto o meu amor pelo meu servo. Não importa tanto o meu cargo como a minha fé nesse homem, porque eu já fui em todos os médicos, eu já tentei todas as coisas, mas só ele pode resolver. Eu amo o meu servo e eu tenho fé no meu Senhor. Ele não se importou. Quando nós nos importamos mais com a nossa reputação do que com a nossa relação com Jesus, do que com a nossa relação com a igreja, porque ali, a igreja estava junto com ele estava junto com os discípulos. Quando nós nos preocupamos com a nossa reputação mais do que com o nosso relacionamento com Jesus, a gente vai ter uma fé limitada. A fé sem obras é morta, ela não traz riscos. Agora deixa eu te dar uma notícia: a fé com obras é viva, e a fé com obras é a fé que traz riscos. O que traz riscos para nós, não é assim, eu creio em Jesus, meu coração, é eu e Jesus juntinho, não é essa fé. Sabe a fé que vai trazer riscos? É quando ela marcar presença, é quando ela tiver atitude, é quando alguém ver você fazendo algo que não era esperado, é quando alguém ver você amando alguém que talvez, entre aspas, não merecia. É quando alguém vê uma circunstância onde você se torna um protagonista do socorro de alguém, da história de alguém, por amor. Isso incomoda. Quando a igreja chega num lugar, incomoda muita gente. A igreja chegando não é um prédio, a igreja chegando é a sua vida atuante. É a nossa vida atuante. O que eu quero dizer é que quando nós aplicamos o nosso testemunho no dia a dia, quando a palavra de Deus começa a ser verdadeiramente vivida, quando você e eu começamos a frequentar firmemente a igreja, uma célula, e antes não frequentávamos, essas coisas vão incomodando mesmo. Mas é nesse ponto que Jesus está dizendo: eu quero ver a fé que você tem, eu quero ver se ela é verdadeira, eu quero ver se ela está preocupada mais com a sua reputação, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, do que com a verdadeira graça da minha vida dentro de você. Eu quero ver quem está maior aí dentro. Seu nome é maior, seu nome é maior, seu nome... Errei a letra. Se a sua fé não tem disposição para se posicionar e correr risco, meu irmão, ela não vai gerar tanta admiração em Jesus. E eu quero dar só mais um exemplo. Poderia dar vários, mas por exemplo, a rainha Esther. Essa mulher, ela teve que abrir mão, talvez, de um pensamento protocolar. Ela teve que abrir mão de um pensamento, porque quando Mardoqueu diz para ela o que o povo poderia passar se ela não intervisse, ela vai até o rei, e a sua forma de correr riscos, ou de correr um grande risco, agradou o Senhor Deus. Sabe, ela correu um grande risco quando ela se aproximou do rei, porque se ele não estendesse o cetro, ela poderia morrer. Se ele não estendesse o cetro, ela não só ia deixar de ser rainha, ela ia deixar de ser viva, de ser gente viva. Sabe, mas ela fez isso por amor ao seu povo. Esse homem tinha dinheiro. Lucas 5:7 mostra, ele tinha construído uma sinagoga, ele tinha cargo, ele tinha tudo, mas ele não se importou com nada disso acima da sua relação com Jesus. Ele se aproxima de Jesus e ele pede: Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, o meu servo está doente. Jesus, eu não me importo com o que vão pensar de mim, eu só me importo que o Senhor haja em favor da minha fé. Ele clama por Jesus, e Jesus se agradou da sua fé. Jesus se agrada de uma fé firme, que não tem vergonha, que não tem medo, mesmo nos dias difíceis, mesmo em ambientes onde nós somos o contrário. Mas Jesus se agrada da nossa fé, quando ela é firme, quando ela não se esconde. Amém? Primeiro, diga comigo: uma fé por os outros. Segundo, uma fé que corre riscos.
Terceiro, no texto, ele tinha construído uma sinagoga, e isso chama atenção a alguma coisa. Esse homem tinha uma fé inteligente. Fé inteligente. Saia com essa palavra daqui, fé inteligente. Se eu for biblificar o que eu estou falando, eu estou dizendo sobre uma fé que tem sabedoria. Esse homem, ele tinha o respeito, a educação, a admiração de muitas pessoas, porque ele era um homem que aprendeu a construir pontes e não muros. Tem muita gente que tem uma fé verdadeira em Jesus, uma fé santa, uma fé sincera, mas não sabe construir pontes, só constrói muro. Usa a sua fé verdadeira, sincera, e que no coração ela é verdade. Usa a sua experiência de salvação para atacar o outro. Usa a sua fé para atacar a fé do outro. Usa a sua fé para comparar com o outro. Usa a sua fé para... Meus irmãos, nós temos que ter cuidado com isso, porque quando você chegar no céu, talvez você esteja morando do lado da casa de Raabe. E Raabe foi aquela prostituta que antes de conhecer a Deus, era uma prostituta que morava no topo da muralha de Jericó. Mas a fé de Raabe pensou nos outros, porque ela fez isso para salvar os espias de Israel. A fé de Raabe não se preocupou com a sua reputação, porque ela estava ajudando alguém do exército que estava entrando. A fé de Raabe correu riscos, mas a fé de Raabe construiu pontes. Ela pegou amizade. E quando Jericó foi ser destruído pelo exército de Israel, que as muralhas de Jericó caíram, e que a trombeta tocou e que vai invadir, eles lembraram, pode destruir tudo e todos, menos a casa de Raabe. A casa que tem a luz vermelha tem que permanecer. Alguém entendeu? Essa ninguém pode pôr a mão. Talvez alguns não entenderam nada, mas Deus estava protegendo por causa da fé daquela mulher. Sabe o que acontece? A fé que aprende a construir pontes e não muros é admirável. Isso não significa que a nossa posição pode ser corrompida, mas isso significa que a nossa educação precisa ser mantida. Isso significa que se eu não respeito a fé do outro, eu não sou respeitado. Isso significa que eu preciso aprender a expressar a minha fé com coragem, com louvor, enfrentando riscos, mas sem ataques pessoais. Sabe, sem legislar a vida da outra pessoa. Qual é a diferença? Se o cara não crê em Jesus, qual é a diferença? Ele peca mais, peca menos. Não são os pecados que nos colocam no inferno, mas é a falta de crer. A salvação é pela fé, não é por obras. Então se um está pior que o outro, não muda nada, eles estarão juntos no inferno. Nós vamos amar do mesmo jeito, só muda na nossa cabeça, porque a salvação é pela fé. Por isso que uns podem ser mais santos que outros nesse auditório, mas nós estaremos juntos na eternidade. Então, preste atenção. Os romanos, eles apesar de serem opressores dos judeus, esse centurião não era judeu, mas ele amava os judeus. Ele construiu, olha só, deixa eu até ler para você. Lucas 7, versículo 4, diz assim: chegando a Jesus, suplicavam-lhe com insistência: este homem merece que o Senhor cure o seu servo. Olha só, enquanto ele estava pedindo para curar, enquanto ele estava dizendo, olha, tem um servo meu e tal, e Jesus fala, não, eu vou lá curá-lo, mas deixa eu pensar aqui como é que nós vamos fazer. Olha que interessante, Jesus está falando, eu vou lá na sua casa curar ele, mas a galera estava gostando, os discípulos estavam falando, esse cara merece. Claro que Jesus não ia fazer por esse merecimento, mas eles estavam falando, esse cara merece, ele tem uma fé admirável. Sabe por quê, Jesus? Porque ele construiu até uma sinagoga para a gente com o próprio dinheiro. Ele tinha dinheiro, ele foi lá e construiu a sinagoga. Podia ter um centurião hoje, para ajudar a gente. Vamos orar para um centurião, nós estamos precisando pagar o resto. Brincadeira, mas sabe, ele tinha construído uma sinagoga, gente, sim ou não? Está comigo aí? Olha o versículo 5, porque esse homem ama a nossa nação. Talvez ele ainda não amava Jesus, mas olha que interessante,
esse homem ama a nossa nação. E ele construiu para nós uma sinagoga. Uau! Esse homem, ele tinha uma fé para construir pontes. Quanto mais a nossa fé tem essa aptidão de construir pontes, quanto mais você consegue ter amizades no seu prédio, quanto mais você consegue não ficar julgando a vida do outro e simplesmente amando o outro, quanto mais nós conseguimos levar um Jesus verdadeiro, mas sem ataques pessoais, respeitando a vida do outro, mais fé está sendo ministrada e mais Jesus está admirando a nossa fé. É mentira que Jesus admira uma fé que ataca o outro. Jesus admira uma fé que ama o outro. Jesus admira uma fé que serve o outro. Jesus admira uma fé que vai e constrói uma ponte, porque muitas pessoas, inclusive muitos de nós, primeiro nos convertemos a alguém, para depois nos convertermos ao Cristo desse alguém. Vou repetir, porque você tem que entender, que às vezes, o único Jesus que a pessoa conhece é você. Sabe, às vezes, a única imagem e semelhança de Deus, nesse contexto da nossa fé, que a pessoa conhece, é você. Então, não é sobre a gente ser, não posso falar isso, eu tenho medo de falar. Não é isso não, gente. A gente tem que ter a nossa fé viva, verdadeira, expressada, fluida. Mas é sobre aquela coisa de tipo, você entende? Sabe por quê? Preste atenção, vou falar com muito carinho. Os dias de hoje não admitem mais os crentes chatos. Não cabe mais. Nós estamos num país 30% evangelizado, 30% já está nas igrejas, todo mundo fala em nome de Jesus, glória a Deus. Outro dia a mulher falou, em nome de Jesus, glória a Deus. Eu falei, irmã, você é de qual igreja? Aí ela, não sou de igreja nenhuma não, eu ia na paróquia, mas parei. Porque é cultura, está virando cultural, em nome de Jesus está amarrado. Aí o cara lá nunca foi, não é de religião nenhuma, mas ele fala, está amarrado. Está amarrado. Amarrado o quê? Como que é esse negócio de estar amarrado? Não sei, eu já ouvi falar e esse negócio virou. Está amarrado também. Então, com muito carinho, meus irmãos, nos dias de hoje não tem espaço nesse mundo mais para crente chato. Nossa fé precisa ser capaz de aprender a construir pontes entre as pessoas. Construir pontes. Tomar café. Almoçar. Ajudar. Servir. Dormir uma noite no hospital. Ajudar o outro. E essa fé vai ganhando espaço, e Jesus se agrada da fé, e quando o nosso amor pelo outro se une a uma fé que Jesus se agrada, um milagre acontece. Max Geringer, que é aquele maior influenciador do LinkedIn, ele disse, você é contratado numa empresa pelo que sabe, mas é demitido pelo que é. Peter Drucker, ele disse, seu currículo e uma boa entrevista é suficiente para a sua contratação, mas é o seu relacionamento lá dentro que te demite. Enfim, nós temos um bom testemunho, que bom, mas também temos que saber transmiti-lo com sabedoria, amém? Terceira coisa então, a nossa fé precisa construir pontes e não erguer muros, amém? E por último, que fé é essa que fez Jesus admirar? Senhor, meu servo está lá em casa, está paralítico, num sofrimento terrível, e Jesus lhe disse, versículo 7, Mateus 8, versículo 7, Jesus lhe disse, pode deixar, eu vou lá curá-lo. Mas olha o que aconteceu, o centurião morava um pouco longe. Jesus estava na zona norte, tipo, na região do túnel para cá. Mas o centurião morava no Belvedere. E agora Jesus está falando, não, deixa que eu vou lá, pode deixar, eu vou lá curá-lo. Eu estou me agradando da sua fé, eu vou lá curá-lo. Agora olha que coisa, gente. Ele poderia, olha só que incrível. Ele não era um cara que mandava em muito, sim ou não?
Esse cara tinha pelo menos 500 homens sob o seu cuidado. É o quê? Um quartel? É um quartel? Um batalhão. Ele era líder de um batalhão. Agora preste atenção para você entender. Ele mandava e os seus servos faziam. Ele mandava um soldado ir e o seu soldado ia. Se agora, olha só, Jesus coloca nas mãos do centurião uma oportunidade dele apresentar o seu coração. Por quê? Eu vou explicar. Imediatamente Jesus falou, sim, Senhor. Sim, Senhor. Olha só, Jesus tratando ele como um centurião para ver a humildade dele. Sim, Senhor, pode deixar, eu irei lá curá-lo. Por quê? Ele estava acostumado a mandar, ele mandava o soldado ia, ele mandava o servo ia. Esse homem tinha muita gente trabalhando para ele. Agora Jesus está querendo ver o coração dele. Jesus não se submete a ele, mas Jesus dá a entender que vai fazer o que ele quer. Jesus fala assim, tá bom, eu irei lá na sua casa curá-lo. Mas olha o coração desse centurião. E aqui, talvez seja o ponto mais forte. Ele vira para Jesus, no versículo 8, vocês estão aí comigo? E fala assim, Senhor Jesus, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Esse cara morava numa mansão, gente. Não era sobre o tamanho da sua casa, mas era sobre o tamanho da pessoa que ele falava. Não era sobre o tamanho do dinheiro que ele tinha, mas era sobre o dono do ouro, da prata que estava diante dos seus olhos. Veja, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Gente, ele estava aqui reconhecendo, eu estou diante de Deus, eu estou diante de Jesus. O Senhor é muito maior do que eu, e muito maior até do que o meu imperador. O Senhor não se compara, eu sou um centurião, eu tenho muita coisa, tenho influência, tenho dinheiro, moro numa mansão. Mas não importa, quem o Senhor é, importa mais do que o que eu tenho. Ele está mostrando isso para Jesus, ele está dizendo, cara, eu preciso falar a coisa certa, porque eu não sei o que ele está querendo dizer. E ele diz assim, e ele fala assim, basta apenas o Senhor dar uma palavra. Porque eu que sou uma autoridade humana, dou uma palavra e acontece. Imagina o Senhor, que é uma autoridade divina. O Senhor vai dar uma palavra e vai acontecer lá na minha casa. Não precisa ir lá não. Sabe o que ele estava fazendo aqui, gente? Diga comigo assim, humildade. Deus admira uma fé humilde. Nós precisamos aprender mais sobre isso, porque nós recebemos tantas doses de humanismo, e parece que a nossa fé é uma fé determinista, que fala assim, Deus, você tem que fazer, e Deus vem, faz, mas não é assim. Por isso que nós temos que aprender com a mulher sírio-fenícia. Porque quando ela recebeu o segundo não de Jesus, primeiro Jesus ignora, depois Jesus dá um não e ela adora, e depois Jesus dá um outro não, e a palavra de Deus diz que essa mulher, isso está em em Marcos 2, se não me engano, Marcos 2, versículos, deixa eu ver se é Marcos 2 mesmo, mas eu creio que lá para o versículo 27, 28, eu não me lembro, mas eu coloquei o versículo aqui sem o versículo, mas ela fala assim, sim Senhor, até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas da criança. Já achou aí? Que isso, hein, gente? Marcos 2, talvez lá para o 26, 27, 28, mas ela falou assim, olha só, a palavra que eu quero destacar para você é o sim Senhor. Diga comigo, sim Senhor. Olha para cima agora, olha para Jesus dentro do seu coração, seus olhos estão no teto, é claro, mas olha para Jesus dentro do seu coração, fala assim, sim Senhor. Achou? Marcos 2, 26, 27, dá uma olhada aí para mim, porque eu queria esse sim Senhor aí na tela. Sim Senhor, 28, 29, é lá no final. Sim Senhor, sabe o que acontece? Ela está dizendo assim, sim Senhor, a minha fé é humilde, a minha fé submete. Sim Senhor, o Senhor mandou uma batalha financeira na minha vida, sabe o que você faz? Sim Senhor, eu não aceito isso. E se o que Deus mandou é para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para mudar seu caráter? Gente, ninguém é mais pedagógico e didático do que o próprio Deus. Deus sabe o que Ele encontra pela frente, o nosso coração. Se Deus permitiu uma doença, se Deus permitiu uma falta de dinheiro, se Deus permitiu uma batalha não esperada, se Deus está permitindo algo diferente do que você esperava, sabe o que nós temos que fazer? É olhar para Jesus e dizer, sim Senhor, a minha fé não muda,
A minha fé está guardada no teu nome. A minha fé tem confiança que o Senhor pode resolver. Se o Senhor está me dando um não hoje, não significa que eu terei um não amanhã. Sim, Senhor, eu vou continuar aqui na porta batendo. Sim, Senhor, eu vou continuar avançando. Sim, Senhor, a minha fé será admirável. Ó, que isso, gente? Eu só errei. Ah, não, é Mateus, tá. É porque é o texto correlato, tá bom. Mas olha só o que diz aí. Ela disse, obrigado, gente, obrigado. Obrigado, Google. Ela diz assim, olha só, olha o que está escrito assim. Ela, porém, disse o quê? Sim, é isso que eu queria, esse coral maravilhoso dizendo para Deus, sim, Senhor. Vamos lá. Ela, porém, lhe disse? Sim, Senhor. A nossa fé diz? Sim, Senhor. A minha fé diz? Sim, Senhor. Essa é a fé que nós precisamos viver. É uma fé humilde, que olha para Jesus não como nosso servo, mas como a todo-poderoso. Nós podemos ter todo o dinheiro do mundo, toda a autoridade do mundo, todo morar lá numa mansão melhor. Você pode prosperar em todas as áreas da sua vida, como centurião. Não, Deus não está importando com isso nesse aspecto, mas o seu coração tem que ser o mesmo. Nós precisamos aprender, gente, com muito carinho eu digo, a quarta e última coisa, é que a fé, ela precisa ser humilde. Não importa quem nós somos para Deus fazer o milagre. O que o centurião está dizendo é o seguinte: Deus, não importa quem eu sou para você fazer o milagre, importa quem você é. Não precisa da minha casa, não precisa ter acesso nesse aspecto. Se quiser vai, mas o que importa é que eu sei quem você é. Não é sobre quem eu sou, não é sobre o que eu tenho, não é sobre o que eu posso, não é sobre o que eu aprendi, é sobre quem você é. E agrada a Deus, e admira, e Ele está admirando, Jesus está admirando. Queridos, nós podemos ser como servo ou como centurião, mas o mais importante é Jesus Cristo ser o Senhor da nossa vida. Uma pessoa pode estar em níveis excelentes, isso é bom, mas eu quero só trazer esse entendimento. O que traz admiração de Deus não é o nosso nível de autoridade humana, nosso dinheiro, nada disso. O que traz admiração de Deus é o nível do nosso coração em relação a Ele. Porque tem gente que não tem nada e o coração está conectadinho com Jesus. Mas tem gente também que não tem nada, mas o coração também está afastado. E tem gente que tem muito, mas o coração não tem nada. E tem gente que tem muito como centurião, mas o seu coração está pronto para receber mais ainda. Porque não é sobre o que você tem, quem você é sobre o que Ele tem para te dar e quem Ele é. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém ou não? Diga comigo, uma fé para o outro. Uma fé que corre riscos. Uma fé que constrói pontes. E uma fé humilde. Fica de pé no seu lugar. Vamos pedir a Jesus essa fé agora.